Olá, seja muito bem-vinda. O meu nome é Elaine Gouveia e eu sou Baby Organizer. Hoje nós vamos falar sobre desafios. Você já superou algum desafio profissional? Conte aqui pra mim, tá? Eu quero saber, quero conhecer você e quero que você comente aqui comigo, porque aí a gente pode fazer essa troca e eu acho que essa troca é muito bacana. Por isso eu decidi, inclusive hoje, falar sobre esse assunto. Eu digo que o meu primeiro grande desafio para me tornar o que eu sou hoje, a Baby Organizer que eu sou hoje, foi realmente quebrar aquele padrão na minha família, né? Eu tinha essa crença, na verdade eu fui criada assim, com pessoas sempre trabalhando em empresas, no regime CLT, tudo certinho, aquele trabalho formal. E isso pra mim era realmente o melhor. Porém, depois que eu me tornei mãe, a minha cabeça mudou muito. A minha cabeça e o meu coração. Desde que nasceu a minha primeira filha, eu não fiquei tão confortável naquele trabalho que exigia que eu estivesse presente lá durante todas aquelas horas, não só aquelas horas que a gente é contratado para estar, mas muitas horas além, sem ter opção de fazer mudanças, né? Realmente seguindo lá as regras da empresa, a necessidade da empresa, que para mim isso tinha sido sempre muito tranquilo, mas que naquele momento, a partir do momento que eu tive a minha primeira filha, já não estava mais tão confortável. Esse foi o meu primeiro grande desafio, tomar a decisão, aceitar que eu queria essa mudança. Essa mudança ela demorou um pouco, eu digo bastante, para acontecer, porque eu só tomei essa decisão realmente depois que eu tive a minha segunda filha. Quando eu tive a Lorena, minha segunda filha, aí eu falei, não, agora realmente eu preciso seguir um caminho diferente. E vou seguir o meu coração. E foi quando eu decidi mudar. Então, assim, eu vejo que esse é também um motivo, que muitas mulheres enfrentam. Nessa questão, poxa, empreender é uma coisa nova, diferente, como é que será? Como é que eu vou para um mercado novo? Será que eu vou me dar bem ou não? E eu entendo muito bem porque eu passei por isso. Segundo grande desafio foi acreditar, porque assim, depois que eu engravidei, pela primeira vez, e eu já comecei a estudar sobre a maternidade, aí tive a Sofia, depois da Sofia eu tentei engravidar uma outra vez e tive um aborto espontâneo, depois tive a Lorena, aí todo esse tempo sempre estudando sobre a maternidade, buscando informações, e sempre muito interessada nesse assunto. E durante esse período eu ajudei muitas amigas, muitas meninas no meu trabalho me buscavam, me faziam perguntas. Eu gostava muito de falar sobre isso. Antes disso, eu pensava, poxa, se eu sair aqui da empresa um dia, que eu nem penso nisso, mas o que eu faria? E eu nem imaginava. E aí, com tudo isso que eu fui estudando, já foi surgindo na minha mente essa possibilidade de trabalhar com gestantes, de trabalhar com famílias. E aí eu pensei, poxa, esses anos todos, o pessoal me perguntando, eu ajudando, e é uma coisa que eu faço com tanto prazer, que eu acho tão gostoso fazer, que eu faço sem cobrar, por que não fazer disso uma profissão? Mas a gente tem que enfrentar isso. E esse também, para mim, eu tive que ter esse enfrentamento, Falei, não, poxa, se as pessoas me procuram e eu faço, é um trabalho, As pessoas ficam felizes com as orientações que eu passo. Então, sim, por que não acreditar que as pessoas podem me pagar por esse serviço? Isso estava em mim, não nas pessoas. Muitas pessoas falavam para mim, por que você não vai trabalhar com gestante? Nossa, você gosta tanto disso, por que você não procurou alguma coisa nessa área? E eu, ficava pensando, será? E aí sim, eu aceitei, superei esse desafio e foi maravilhoso, Foi o caminho para eu chegar aqui e estar nesse momento, inclusive, falando com você. E aí um outro desafio que eu tive foi levar as pessoas a pensar sobre isso, a pensarem sobre isso. Porque eu já pensava, a partir do momento que eu fiquei grávida, a minha preocupação foi como organizar agora a minha vida para receber a minha bebê. O que eu posso fazer para ter mais qualidade de vida, tanto durante a gestação quanto depois, para ficar mais tempo com ela,
para aproveitar melhor, para passar aquilo que eu acredito como mãe. Como é que eu vou passar isso para minha filha, trabalhando o dia inteiro e tal? Como é que eu vou fazer isso? Em quais momentos? Né? Que rotina eu posso criar para isso? E realmente esse foi um grande desafio, porque me pôs a pensar, a criar, a perguntar, a conhecer, a ouvir. Né? Eu acho que a escuta ativa, você realmente escutar o que as pessoas estão falando, parar para analisar isso, é fundamental para quem quer empreender nessa área, quer trabalhar com gestantes e com famílias. Então, esse foi um desafio, mas que foi muito bacana, porque a partir daí eu comecei a criar realmente os meus serviços, né? Os serviços que eu poderia oferecer para as famílias, para as mulheres que estavam grávidas, que queriam engravidar, porque essa é uma outra possibilidade, né? Muitas vezes, uma mulher que quer engravidar, ela já procura uma baby organizer para ela realmente se organizar para esse momento. É muito gostoso. Ainda não é tão comum aqui no nosso Brasil, mas eu acredito realmente que daqui para frente, muito em breve, com toda essa mudança que a gente tem vivido, as pessoas vão passar a agir dessa forma. Eu quero ter um filho, eu quero me programar e eu posso sim já contar com uma baby organizer para me ajudar. E aí um outro desafio que dependeu muito mesmo dessa análise, de parar, pensar, analisar, pensar no todo, né? Porque eu acho que como profissional a gente não pode pensar só em um poder aquisitivo. E eu digo, a organização ela não está relacionada a poder aquisitivo e classe social. Todas as mulheres precisam se organizar para receber um bebê. Eu sempre digo isso porque é o que eu acredito, né? Uma mulher que ela está em casa, né? Trabalha em casa, mas tem outras crianças e ela faz todas as tarefas de casa sozinha, ela precisa se organizar para conseguir amamentar, para conseguir cuidar dos seus bebês, para ter um tempinho para ela, para realizar as tarefas de casa. Uma mulher que trabalha fora, que leva seu bebê para o berçário ou deixa com a babá, ela também precisa se organizar. Ela precisa se organizar com essas profissionais que estão ajudando, né, que são a rede de apoio dela. Ela precisa se organizar para ter um tempo só dela com o bebê, em família, para ela poder curtir, para ela poder passar tudo isso que eu falei que a gente sente quando a gente se torna mãe, poder passar para o bebê aquilo que ela acredita. Então, não tem situação na qual uma mulher não precise se organizar quando ela recebe um bebê, quando ela tem um bebê, se torna mãe. Então, eu pensando nisso, falei, poxa, como é que eu posso fazer? Porque hoje, quando a gente pensa em organização, a gente pensa em organização da casa toda. Ou, de repente, uma organização de mudança somente, né? Que aí leva tudo para uma outra casa, tem que organizar tudo. Como é que eu posso fazer para criar serviços menores, mais serviços, para que eu tenha realmente trabalho durante todo o mês e tenha o meu faturamento, a minha independência financeira? Para que eu não tenha que depender de um ou dois clientes, eu acho que tem um custo maior. Então a gente sabe que, é lógico, eu acredito que tenha assim, muitas famílias que podem contratar um serviço completo, né, e contratam, mas eu acredito também que tem famílias em determinados momentos que não conseguem fazer uma contratação completa de serviço de organização. Com organização, com treinamento de funcionário. Então eu pensei, poxa, eu quero criar serviços pequenos, produtos, né, pequenos. Para quê? Para que eu tenha sempre uma família para atender. E aí sim, a gente tem, né, acabei desenvolvendo aqui o cronograma da gestação, a organização só do quartinho do bebê lá, só das roupinhas, ou orientação para babá, nessa organização para o dia a dia, o cuidado com as roupinhas do bebê, onde colocar cada coisinha dele, aquele espaço lá na cozinha para ter aqueles itens que depois serão usados para uma introdução alimentar, o cuidado com, por exemplo, as coisas da gestante ainda durante a gestação, né, o que ela pode usar, como deixar mais fácil aquelas roupas para ela usar no dia a dia, o que é mais seguro, o que é mais confortável. Então, assim, a organização então do closet dela, né, para que ela
tem essa facilidade no dia a dia, porque a gente sabe que a gestante às vezes não se sente tão disposta quando acorda, não se sente tão disposta em de repente buscar um look naquele dia. Então, quando ela tá bem, ela já faz, já se separa, já sabe onde é que são essas roupas que ela gosta mais, que são mais fáceis de usar durante esse período. Então são muitos serviços, a mala da maternidade, tanto da mamãe quanto do bebê, do acompanhante, né, do parceiro que vai lá para a maternidade, ou às vezes a mamãe que fala, não, eu vou ter o meu bebê em casa, então não vou organizar a mala para levar. Mas ela precisa organizar essas roupinhas, esse cantinho para o nascimento do bebê em casa também. Tudo isso são serviços que a gente pode fazer tanto individualmente, né, quanto criar um pacote, mas a pessoa não precisa dispor, de repente, daquele montante de dinheiro, né, daquele valor, para contratar tudo de uma vez. Ela pode contratar mês a mês. A gente tem a lista do enxoval, a gente tem as consultorias mesmo para ela. Então, assim, tem uma série de serviços mais pequenos, serviços pequenininhos, que ela pode ir fazendo aos pouquinhos. Então, isso foi para mim um desafio criar, porque num primeiro momento eu achei que uma gestante precisaria me contratar lá no início da gestação e ficar comigo por 9 meses. Mas não, depois, com o desenvolvendo esses serviços, eu fui vendo que ela podia ter um serviço comigo, daqui 2 meses um outro, e assim por diante, ou se ela quisesse fazer uma consultoria mensal também. Então, assim, tem muitas formas da gente trabalhar. Isso eu fui descobrindo. Foi um desafio descobrir tudo isso e por isso eu tô contando para você. Se você tem interesse em trabalhar com gestantes, com famílias que acabaram de receber um bebê, são inúmeros os serviços que a gente pode prestar e a gente só tem que realmente partir para o mercado, né? Aprender, criar aí também serviços diferentes de acordo com o seu público, com os seus clientes, enfim, com a região que você mora e colocar isso no mercado, porque a gente vê que a necessidade ela existe, mais do que nunca a gente viu isso na pandemia, durante a pandemia, a necessidade das mulheres conseguirem realizar essas atividades, essa preparação mesmo para a chegada do bebê de forma mais autônoma, diante do fato de não poderem contar com essa rede de apoio de pessoas nem da família e nem queriam muitas vezes funcionárias dentro de casa. Então a gente acabou descobrindo mais do que nunca que a consultoria online ela funciona e tudo isso são desafios, né, que a gente foi enfrentando, mas que sim trouxeram essa certeza de que a profissão ela só tem a crescer e que realmente a organização durante esse período da gestação até o pós-parto, ela é mais do que importante. E aí, diante de tudo isso, muitas vezes as pessoas me dizem, né? Mas eu não conheço gestantes, como é que eu vou oferecer os meus serviços? E aí tá mais um desafio pra gente. Lá em 2015, quando eu comecei a estudar oficialmente sobre organização para juntar tudo isso com os estudos que eu vinha fazendo sobre a maternidade, eu pensei, e aí, como é que a gente faz, né? Onde é que eu vou encontrar as minhas clientes? Que caminho que eu vou seguir? Qual é a minha melhor opção? E aí, eu descobri, né? E eu sempre digo isso, as gestantes, elas estão em todos os lugares. Em todos os lugares que a gente vai, tem gestante. É no salão de cabeleireiro, é no restaurante, é no shopping, quando a gente vai ao cinema. Enfim, o que a gente precisa é cada vez mais divulgar o nosso trabalho. É lógico que tem algumas formas da gente chegar a essa cliente com mais facilidade. E aí eu sempre digo que as parcerias são fundamentais. Então, parceria na sua região, parcerias online, né, de lojas virtuais, de empresas. E uma coisa que eu venho trabalhando desde 2017 é com escolas. Então, você já parou para analisar quantos berçários, creches existem aí no seu bairro, na sua região? Quantos bebês vão para essa escola, né? Eu digo escola, mas berçário ou creche, cada um chama de um jeito. Então, muitas vezes, e eu até aconselho isso é uma coisa que eu fiz
deu muito certo. Eu sempre oriento as minhas clientes a procurarem as escolas, os berçários ainda durante a gestação, para fazer a escolha com mais assertividade, para ter essa tranquilidade depois na hora de voltar ao trabalho, né? Já ter em mente quais são as escolas que você gosta, para fazer essa visita e poder fazer a escolha. Então assim, você já pensou quantas tem na sua região? Então, como você pode chegar na sua cliente gestante? Através desses locais onde concentram mamães, mamães e bebês, futuras mamães, porque assim a gente já divulga o trabalho, já fala sobre as possibilidades, né, de serviços que a gente pode oferecer, o quanto esses serviços trazem economia, qualidade de vida, segurança e tranquilidade durante a gestação. Inclusive eu falo dos serviços corporativos também, então não é só para a gestante que a gente pode trabalhar, mas para as escolas, para as lojas, com a organização de lojas, por exemplo, também é um caminho que a gente tem para trabalhar com a organização para esse nicho materno-infantil, né, pensando aí nos pequenininhos e nas mamães. Então olha só, eu contei aqui para você alguns desafios e mostrei algumas saídas para que você que está pensando aí em empreender, em conhecer a profissão Baby Organizer, se tornar uma especialista, uma referência em Baby Organizer na sua região, possa já, olha só, sair com um monte de conteúdo, com um monte de alternativas e possibilidades. Agora, quero aproveitar, já que você está aqui comigo e que você tem interesse nessa profissão, quero te dizer que eu trabalho como Baby Organizer desde 2015 e que eu ministro uma certificação, a especialização em Baby Organizer desde 2016. Então, tanto aqui para brasileiras quanto para meninas de Portugal, de Angola, que são países que falam português também. E eu quero aproveitar para te convidar e conhecer a especialização. Então, se você quer conhecer mais sobre essa profissão, manda aqui uma mensagem para a gente e com certeza a gente vai entrar em contato com você e te passar os detalhes que você precisa para que você tome essa coragem e venha ser uma Baby Organizer certificada. Então, te espero. Um grande beijo!